Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa de todo o coração. A igreja em seu lar. Olá, bom dia. Eu sou Jailma Barbosa. Está começando o programa de todo o coração. Que esse programa te ajude a refletir sobre o Evangelho, traga para você muita paz e te deixe informado sobre as ações da Diocese de Caruaru. Para começar o programa, vamos direto para Dom José Rui Lopes, que vai nos trazer a reflexão do Santo Evangelho deste fim de semana. Dom Rui. Paz e bem a todos. Finalmente chegamos ao final do ano litúrgico, que é o 34º domingo, que cede espaço para a solenidade de Cristo Rei. Uma solenidade para a idade da Igreja relativamente nova, porque foi instituída pelo Papa Pio XI por volta do ano de 1925, logo depois da Primeira Grande Guerra Mundial. É muito interessante, antes de chegarmos ao texto litúrgico, ao capítulo 23 do Evangelho de São Lucas, a respeito da bula Ques Primas. A bula, a carta, sobre a qual o Papa Pio XI escreveu a instituição, o decreto de instituição da solenidade de Cristo Rei. Para início de conversa, apesar de uma linguagem arcaica, o Papa Pio XI dizia nesta bula, repito, Ques Primas, que o mundo, logo depois da Primeira Grande Guerra, deixou de servir ao verdadeiro rei. Havia inclinações já para o comunismo, para o socialismo, que são regimes de governo que tolhem, que retiram Deus do seu horizonte. E a partir disso daí, o próprio Papa Pio XI dizia que a humanidade começava a deixar de servir ao verdadeiro rei. É muito interessante que em nossa fé nós rezamos afirmando com palavras da Sagrada Escritura que o Cristo Senhor nos amou e se entregou por nós. Deu a vida por nós por amor. Por amor, entregou-se por nós. Isso está corretíssimo. No entanto, é necessário aquele outro aspecto da nossa fé. Servir ao Cristo Senhor. Servir ao Cristo Rei. E desde aquela época, início do século XX, que a humanidade tem recusado servir a Deus. Aliás, aquele contexto ainda do Papa Pio XI, repito o ano, 1925, o Papa, nessa mesma bula que eu acabei de citar, já falava dos perigos do laicismo. Isto é, quando nós aplicamos a nossa realidade brasileira de um Estado laico, cuidado, o povo é religioso. Não podemos fazer do Estado laico um Estado laicista. Isto é, o que é o laicismo? É aquilo que repele Deus, que rejeita a fé das pessoas. O Estado brasileiro, sim, constitucionalmente é um Estado laico, mas a Constituição da República começa em nome de Deus, para exatamente reconhecer que o povo brasileiro é um povo fiel a Deus, é um povo de fé, é um povo cristão. Deixemos agora de lado a bula Ques Primes do Papa Pio XI e vamos ao texto bíblico, ao capítulo 23 do Evangelho de São Lucas. Precisamente o evangelista narra aquela cena da crucifixão de Jesus, o diálogo entre Nosso Senhor e os 2 ladrões que foram crucificados ao seu lado. Um deles fazia um pedido: lembra-te de mim quando estiveres na tua realeza. Ao que Jesus responde: te garanto, te asseguro, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Notem que a palavra paraíso em grego se refere
também ao Éden, ao jardim do Éden, ao paraíso vivido pelos primeiros seres humanos. Agora, tudo aquilo que foi criado por Deus e era belo, era um jardim paradisíaco, e tudo aquilo que o ser humano, representados em Adão e Eva, jogaram fora através do pecado, agora tudo é recuperado, tudo é redimido por Cristo na cruz. Interessante que esse bom ladrão, assim chamado, que também recebera o nome de São Dimas, por ter a garantia, a segurança de que ele, ainda naquele dia, estaria com o próprio Cristo no paraíso, ele se torna modelo de ato penitencial. Está lá, entre os formulários do missal romano de ato penitencial. Quando nós rezamos, Senhor, que destes o paraíso ao bom ladrão, tende piedade de nós. Mas notem que antes, o outro ladrão, o mau ladrão, isto é, aquele que não se arrependeu dos seus pecados, aquele que não pediu perdão, e pior ainda, aquele homem que mesmo no derradeiro instante da sua vida, na hora da sua morte, não teve fé, ele disse a Jesus, se és verdadeiramente o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e também a nós. Reparem bem quantas pessoas ainda hoje, em pleno século XXI, 2000 anos depois, ainda continuam colocando Deus à prova, testando Deus. Se realmente és Deus, livra-me desta situação. Se realmente fores um Deus da vida, preserva-me da morte. Livra-me desta doença ou cura-me desta enfermidade. Aquele outro ladrão, o bom ladrão, São Dimas, retruca o seu companheiro de crime, ou pelo menos de condenação, dizendo-lhe, quanto a nós, é justo que nós paguemos pelo mal que praticamos. Esse é um modelo de ato penitencial. Quando nós reconhecemos as nossas faltas e pecados, delas nos arrependemos, mas temos a consciência de que há um preço, há uma consequência, que se chama também penitência, e também o castigo que a própria vida nos inflige. É desse modo que aquele outro faz o grande pedido, quando estiveres no paraíso, quando estiveres na tua realeza, lembra-te de mim. Ora, aquele homem foi capaz de reconhecer na dor do martírio, da tortura de uma cruz, que ali realmente estava o Rei do Universo. E agora eu gostaria de voltar à realeza de Deus de uma forma mais significativa. A realeza de Cristo acontece na cruz. Ali é o trono do Rei. Ali ele é coroado de espinhos. É ali que ele entrega a sua vida. É ali que a vida de Deus é doada por amor. E é na cruz que o seu sangue redentor nos redime, nos lava, nos purifica de todo o pecado. Entenderam por que a cruz é tão importante para nós? Não como um símbolo, menos ainda como um amuleto, mas como sinal da nossa salvação. É pela cruz que a morte é vencida, que a vida vence a morte. É pela cruz que o Cristo morrendo ressuscita. É pela cruz que nós somos salvos. Lembro o que eu dizia nos programas bem antigos. Observem bem, quando na sua igreja a cruz for substituída pela imagem do Cristo ressuscitado, há uma dupla revelação, ou da falta de fé, ou da falta de conhecimento teológico. Porque não haveria ressurreição se o Cristo na cruz não tivesse morrido. É pela cruz que nós somos salvos. É na cruz que nós somos redimidos. Mais ainda, deixando agora esse trono de Cristo, que é a cruz, a sua realeza é para todo o universo. Cristo deve reinar
não somente na minha vida, no meu trabalho, mas deve reinar no universo. E aqui está o grande problema da humanidade, do ser humano, desde as suas origens. Nós aceitamos Deus, que por amor se entregou por nós, mas recusamos a cruz. E quando nós recusamos a cruz, pela falta de fé, ou mesmo pela falta de conhecimento, nós estamos recusando a realeza de Jesus Cristo, o senhorio de Deus. Notem bem, Jesus Cristo não é apenas rei da Igreja Católica, rei da minha vida, da minha família, mas ele é rei do universo. Enquanto a humanidade não se ajoelhar diante de Cristo e não colocá-lo como o verdadeiro rei para honrá-lo, para adorá-lo, para servi-lo, a humanidade vai viver nisso, na violência, na discórdia, na guerra, na pornografia, no pecado, de um modo geral. Essa é a consequência, é nisso que dá ter rei do futebol, rei da música, rei disso, rei daquilo, mas não ter Cristo como rei do universo e da nossa vida. Que Cristo Rei impere e que nós possamos aderir ao seu reinado, que nós possamos concretizar em nossa vida e em nosso mundo aquilo que nós rezamos no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Não vale a placa que Pôncio Pilatos mandou colocar sobre a cruz de Jesus, ou pregada na cruz de Jesus. Aqui está o rei dos judeus. Ali está, sim, o rei de todo o universo. Ali está o rei da nossa vida. Que Cristo seja soberano absoluto em nosso tempo, em nossa existência, em nosso mundo, em nossa vida, em todo o universo. Que Deus lhe conceda as bênçãos abundantes de saúde, paz e de alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a gente possa celebrar com muita alegria as festividades deste fim de semana e que você vá até a sua missa, a missa aí da sua cidade, da sua paróquia, que você possa celebrar junto com a igreja este dia tão importante para todos os católicos. Agora eu vou para um intervalo rapidinho e daqui a pouco tem mais de todo o coração. Programa De Todo o Coração. A Igreja em seu lar. De volta do intervalo com o programa De Todo o Coração. E é sempre uma alegria ter você aí do outro lado, esperando a gente voltar para você ficar muito bem informado sobre as notícias da Diocese de Caruaru. E também aprendendo muito, especialmente com Padre Adriano Davi, que vai nos falar sobre liturgia. Bom dia, Padre! Um bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez a gente se encontra para falar sobre liturgia. Amanhã você vai perceber que na celebração da Eucaristia o clima vai mudar. Nós estamos no tempo comum e amanhã será o último domingo do tempo comum. E no último domingo do tempo comum a igreja celebra a solenidade de Cristo Rei do Universo. Nós queremos coroar o tempo comum com esta solenidade. A solenidade de Cristo Rei do Universo foi instituída pelo Papa Pio XI no ano de 1925. Uma solenidade para a igreja, para a história da igreja, recente, uma criança. E esta solenidade tem como a finalidade justamente proclamar o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Proclamar o senhorio de Cristo sobre todo o universo. É isso que nós vamos escutar na segunda leitura da missa de amanhã. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Por ele, todas as coisas foram feitas. É isso que nós queremos proclamar na solenidade de Cristo Rei do Universo. Perceba, o que é o tempo comum? Tempo comum é caminhar com Jesus no cotidiano de sua vida.
Raramente no tempo comum tem grandes festas, tem grandes momentos. Não, nós vamos acompanhar Jesus nas pequenas coisas, no cotidiano, como o nosso cotidiano, de levantar, de ir ao trabalho, de voltar para casa, de cuidar dos filhos. Então, coroando essa nossa convivência com Jesus no nosso cotidiano, nós proclamamos Cristo, Rei do Universo. Mas que tipo de rei é Jesus? Que tipo de reinado é o reinado de Jesus? Aí é importante também a gente frisar. E nós iremos perceber isso no Evangelho da celebração da Santa Missa de Cristo Rei do Universo. O Evangelho, Jesus está na cruz e o ladrão pede para entrar no paraíso. E Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ensina para a gente duas coisas. A primeira, que no seu estado de humilhação mais profunda, Jesus continua rei. Jesus continua abrindo as portas do paraíso. E depois, a força de Cristo, o poder de Cristo é a cruz. O poder de Cristo é a sua entrega por cada um de nós. Isso aí a gente já tem cantado no canto de entrada. A antífona de ingresso desta celebração proclama justamente isso. O Cordeiro imolado é digno de receber poder, divindade, sabedoria, força e honra. Quem é o Cordeiro imolado? É nosso Senhor crucificado. E é este Cordeiro que é digno de receber todo o reinado. Então, meus queridos irmãos e irmãs, boa festa, boa solenidade de Cristo Rei do Universo. Possamos concluir este tempo comum com muita alegria, porque pegamos todo o nosso cotidiano, todo o nosso caminhar com Jesus durante este ano litúrgico e coroamos, dizendo que Ele é princípio e fim de todas as coisas, é o Senhor do Universo. Um bom dia, um bom sábado e um bom domingo de Cristo Rei. Terminando Cristo Rei, nós iremos entrar no tempo do Advento. Você sabe o que é o Advento? Reza bem o tempo do Advento, prepara bem o coração para o Natal. Fique conosco, acompanhe o nosso programa, que nós iremos, a partir do próximo sábado, meditar este belo tempo da Igreja, tempo de espera, o tempo do Advento. Um bom sábado, um bom domingo, uma boa festa de Cristo Rei do Universo. Obrigada, Padre Adriano Davi. E a gente vai para a dobradinha, né? Agora, Padre Aloísio e Ricardo nos explica mais sobre espiritualidade. Padre Aloísio. Bom dia, Jailma. Bom dia a você que nos acompanha no programa De Todo o Coração. Estamos procedendo num caminho de conhecimento da vida interior espiritual, da Palavra de Deus, mas agora precisamos peregrinar um pouco mais. Essa é uma peregrinação agora interior, onde vamos entrar dentro de nós mesmos e nos depararmos com alguns empecilhos para o nosso crescimento espiritual. É bem verdade que é preciso quem está indo para algum lugar ter uma direção. Quando nos falta uma direção na vida, quando nos falta uma direção espiritual, nós nos tornamos dispersos, nos tornamos perdidos. Aquilo que não é direcionado torna-nos grande peso no caminho. Por isso, quando se tem uma direção, os fracassos, as quedas, as debilidades, tudo contribui para que não fiquemos parados e sim possamos dar continuidade à caminhada, porque existe uma meta, existe um lugar aonde devemos chegar, que é o céu. E por isso, é preciso, nesse tempo, avaliar como está a nossa caminhada. Certamente você teve a curiosidade de ler a Palavra de Deus, de iniciar o seu estudo, de ver o tempo para o seu estudo espiritual, mas é preciso avaliar se você está crescendo na vida espiritual, amadurecendo na vida humana, se você está se deixando envolver pela presença de Jesus e do Espírito Santo
que lhe conduz à igreja, à fé, aos sacramentos, à vida em comunidade. Por isso, cabe a nós entrarmos dentro de nós mesmos e nos perguntarmos. Porque, afinal de contas, todo esse caminho espiritual é uma resposta que damos ao amor com que Deus nos ama. É uma resposta de amor a Deus. Amor que não cresce, dispersa. É um perigo, já disse um poeta. Por isso é preciso crescer no amor para com Deus e crescer na vida espiritual, percebendo quais são os inimigos que nos impedem de crescer. E eu quero começar agora, nesse novo período, trabalhar com você alguns dos inimigos que nos impedem do crescimento espiritual, a saber, os pecados capitais. O que significa os pecados capitais? Os pecados cabeça, aqueles que, estando a dominar, desencaminha ou dirige diversas situações da nossa vida. São aqueles pecados que nos levam tantas vezes a cometer repetidos e muitos outros que são filhotes desses pecados cabeça. Então, recordando a você os pecados capitais, podemos aqui elencá-los. Os pecados capitais são a avareza, a gula, a inveja, a ira, a luxúria, a preguiça e a soberba. São estes que no dia a dia acabam nos levando a pecados graves ou pecados mortais. Por exemplo, nós vamos falar de cada um deles, mas só a título de exemplo, a avareza. Pessoas apegadas demais ao dinheiro, apegadas demais a coisas, têm dificuldade da generosidade, da partilha, de ajudar o próximo. São pessoas gananciosas, que olham para si próprias, que pensam somente em si e em seus desejos, e que tantas vezes deixa o outro à mercê das necessidades. Mas é preciso que nós tenhamos com clareza dentro de nós não só o conhecimento, o que é o pecado ou quais são os pecados capitais. Certamente é preciso conhecer também o caminho de libertação ou o caminho de superação do domínio desses pecados na nossa vida interior. E daí vem, com muita importância, as virtudes. Eu queria, claro, em breves encontros, partilhar com você os pecados e as virtudes necessárias para vencê-los. Por isso, primeiro avaliemos a nossa vida. Como anda o nosso crescimento na vida com Deus? Avaliemos como está a nossa maturidade humana. Mas percebamos também quais são as reincidências, quais são os pecados que cometemos repetidas vezes e quase sempre caímos, voltamos, tropeçamos. Para quê? Para que possamos encontrar, de fato, o caminho de libertação, um caminho de transformação, como diz São Paulo em Gálatas 5, quando nos fala dos frutos do Espírito, o homem guiado pelo Espírito de Deus. Pois bem, para essa semana quero lhe deixar esse exercício. Quais são os pecados dominantes na minha vida? Aqueles que todas as vezes eu confesso e percebo que acabo caindo de novo. Ao lembrar deles, uma oportunidade de examinar sua consciência e, quem sabe, já buscar o sacramento da reconciliação, já se preparando para o advento que se aproxima. Então, vale a pena fazer esse exercício. A você o meu abraço, desejo que o Senhor permaneça contigo. Amém.
Obrigada, Padre Aloísio. E, gente, eu quero mandar aqui um abraço todo especial a todos vocês que participaram do Encontro Diocesano do Apostolado da Oração e ministros extraordinários da Comunhão Eucarística. Esse encontro que aconteceu no Santuário da Graça, aqui em Caruaru. Muito lindo de ver, a gente acompanhou aí nas redes sociais, quem não pôde ir, mas percebeu, né? Quantas benevolências, quanta coisa boa que vai acontecendo com a graça de Deus aqui na nossa diocese. E olha, quero falar também que no dia 3 de dezembro tem o bloco que Padre Jefferson está conduzindo, né? Padre Jefferson está lançando aí nas redes sociais este ano o bloco que vai falar tudo por Jesus e nada sem Maria, que vai falar de Deus aí nas avenidas de Caruaru no dia 3 de dezembro. Um grande abraço. Se você quiser participar e obter mais informações, você vai lá no Instagram do Padre Jefferson, também no da Paróquia São Paulo Apóstolo, e colhe mais as informações por lá, tá bom? Gente, finalizando por aqui o programa de todo o coração, agradecendo sempre a você pela sua audiência. Fiquem com Deus e mais tarde, às 1h25, eu estou aqui na telinha da TV Jornal com o programa Saúde.com, para a gente falar de saúde para você e para sua família, tá bom? A gente se encontra. Tchau, tchau. De todo coração. Programa De Todo Coração. A igreja em seu lar. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado.